Fala, turma. Tudo bem? Poxa, gente do Brasil todo aí, Júlio César, grande abraço, salve Rondônia, vai Corinthians, né? Galera, seguinte, vamos bater um papo aqui. Separei pra gente conversar 10 minutos, não mais do que isso. Vamos conversar sobre tentativa, esse tema que sempre cai nos concursos, né? Que sempre despenca na área de direito penal. Vamos lá? Em primeiro lugar, a tentativa também é chamada de conatus. Conatus, né? Por que conatus, Kleber? É o nome em latim da tentativa. É chamada de conatus, de crime imperfeito, de crime incompleto, de crime inacabado. Bom, vamos lá. O que é a tentativa? O conceito de tentativa está lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tentativa é o início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá bom? Tentativa é o início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Veja, primeira pergunta boa de concursos. Quais são os elementos da tentativa? Quais são e quantos são os elementos da tentativa? São três. São três. Galera, tem gente falando que tá dando uma travada. Vamos dar uma segurada nos comentários, que trava mesmo. Quanto mais comentário, mais trava. E aí, pelo que já me falaram, os especialistas em Periscope, né? O comentário trava, a curtida faz acelerar. Então, vamos ver se funciona. Vamos lá. São três os elementos da tentativa. Primeiro, o início da execução de um crime. Segundo, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tudo isso está no Código Penal. Agora, qual é o terceiro elemento da tentativa? Anota. O terceiro elemento da tentativa é o dolo de consumação. Certo? Dolo de consumação. Ou seja, o dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. É o mesmo dolo... Gianluca, você não presta. É o mesmo dolo do crime consumado. Tá bom? O agente queria consumar o crime, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Então tá aí, três tentativas. Início da execução de um crime. 2. Não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Terceiro lugar, o dolo de consumação. Beleza? Gente, outra pergunta importante. Esse artigo 14, inciso 2 do Código Penal, é uma norma de extensão da tipicidade. É uma norma complementar da tipicidade. Como assim, Kleber? Vamos pegar, por exemplo, uma tentativa de homicídio. O tipo penal fala matar alguém. Poxa, na tentativa, o agente não matou alguém, ele queria matar, mas não conseguiu. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos combinar o artigo 121 com o artigo 14, inciso 2. A tentativa, o artigo 14, inciso 2, na tentativa, a adequação típica é imediata, é indireta. Tá? O fato praticado pelo agente não se encaixa diretamente no tipo penal. É por isso que o artigo 14, inciso 2, outra boa para você anotar, é uma norma de extensão da tipicidade e é uma norma de extensão temporal da tipicidade. Anota aí. Norma de extensão temporal. Por que norma de extensão temporal? Por que norma de extensão temporal? Escreva o seguinte. Porque na tentativa, com o artigo 14, inciso 2, é possível aplicar o tipo penal a um momento anterior à consumação. Tá? O tipo penal fala em matar alguém, o agente não matou, ainda não matou, não conseguiu matar, mas eu já posso aplicar o tipo penal, combinando com o artigo 14, inciso 2. Beleza? Gente, vamos voltar para o conceito de tentativa, que eu quero pegar pontos importantes com vocês. Ó, o conceito é o início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perceba, o Código Penal, o artigo 14, inciso 2, vinculou a tentativa à prática de atos de execução. Para se falar em tentativa, o artigo 14, inciso 2, reclama expressamente a prática de um ato de execução.
Tá bom? É o início da execução de um crime, que somente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então pega lá aquelas 4 fases do iter criminis. Primeira fase, a cogitação. Não se pune. Segunda fase, a preparação. Em regra também não se pune. Não há tentativa, ainda a execução. Aí começa a se falar em tentativa. E a última fase do iter criminis, a consumação. O exaurimento não integra o iter criminis. Não se esqueça disso. Tá bom? Gente, um outro ponto importante que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte. Como é que se pune a tentativa? Como é que se pune a tentativa? O Brasil adota como regra geral uma teoria objetiva. Está lá no artigo 14, parágrafo único. Então a prova te pergunta, doutor, doutora, qual é a teoria adotada pelo Código Penal no tocante à punição da tentativa? Diga, a regra geral é a chamada teoria objetiva. Pensa comigo. Na tentativa, o dano ao bem jurídico é menor do que no crime consumado. Se o dano ao bem jurídico é menor, a pena também deve ser menor, tá? Objetivamente falando, o dano é menor, objetivamente, pena menor. É por isso que a tentativa é punida com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, tá bom? Diminuída de 1 a 2/3. Como é que eu faço essa diminuição? Olha, é uma causa de diminuição da pena, né? Incide na terceira fase, na terceira e última fase da dosimetria da pena. Como é que se faz essa diminuição? Leva-se em conta a maior ou menor proximidade da consumação. O transcurso do iter criminis. Opa, ficou perto de consumar? Diminui menos. Ficou longe de consumar? Diminua mais. Tá bom? Olha, cuidado. Observação extremamente importante para você aqui. Isso vai despencar em concursos em 2017. Muito cuidado. Então eu te falei que a tentativa reclama a prática de atos de execução. A punibilidade no direito penal brasileiro começa com a prática de atos de execução. Kleber, tem alguma exceção? Tem. Cuidado com a lei de terrorismo, a lei 13.260 de 2016. De 2016. Tá? Lei de terrorismo, artigo 5º. A lei de terrorismo, muito inspirada no direito penal do inimigo, né, antecipou a tutela penal. Cria aí um direito penal preventivo. Como assim? O artigo 5º da lei de terrorismo incrimina os atos preparatórios de terrorismo. Nós temos, portanto, a incriminação autônoma de atos preparatórios. Veja, não são aqueles crimes obstáculo. Não tem nada a ver em falar que o ato preparatório virou ato de execução. Não. Vai lá no artigo 5º da lei de terrorismo. Ela diz expressamente praticar atos preparatórios de terrorismo. Veja. Tudo bem? Então, uma exceção. Regra geral. A punibilidade no direito penal brasileiro reclama a prática de atos de execução. Exceção, artigo 5º da lei de terrorismo. Para a gente finalizar esse raciocínio, a gente falava o seguinte aqui. Olha, o Brasil adota como regra uma teoria objetiva. Na tentativa, o dano ao bem jurídico é menor do que no bem jurídico, é menor do que na consumação, logo, a pena também vai ser menor, tá bom? Kleber, a regra é a teoria objetiva? É, a regra é a teoria objetiva. Tem exceção? Tem exceções no Brasil? Tem. O próprio artigo 14, parágrafo único do Código Penal,